Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim, mais uma vez aqui para estar trazendo uma mensagem, uma palavra da parte do Senhor. Espero que possa edificar a sua vida, que no nome de Jesus, no momento que você ouvir essa mensagem, você possa ser tocado pelo Espírito Santo. Não sei como você chegará a esse vídeo, não sei como e qual forma, mas eu acredito e creio que no nome de Jesus que uma palavra tocará a sua vida e você será transformado, será edificado e fortalecido. E dependente da tua circunstância, o Senhor irá mover. Amém? Então, nesse momento, o Senhor me trouxe uma palavra, uma mensagem para o dia de hoje, para estarmos refletindo, devocional. E essa palavra se encontra aqui em Gênesis 22. Alguns devem conhecer essa passagem. Aqui vem do contexto da onde Abraão já havia saído da terra da sua parentela, largado ali, a sua parentela, largado ali a terra dos seus pais e partiu com sua esposa Sara, que ainda era Sarai. E ali nesse momento a gente vê que Deus havia dado uma direção para Abraão, e Abraão havia ido para onde Deus estava apontando. E ali, diante de várias circunstâncias, houve algumas divergências. Ali a gente vê que entre ele e o seu sobrinho Ló, e depois a gente viu ali as questões da onde ele havia ido, que não era para ele ir, e Deus havia dado a direção para ele. E em meio às circunstâncias, situações, Abraão foi obediente ao Senhor até o momento ali que Deus havia entregado a promessa, como filho da sua velhice, E a gente viu que Abraão, ele teve ali os momentos dele, da qual por algum momento ele duvidou daquilo que Deus havia dado como direção, como promessa. E ali a gente viu que quando Deus havia falado para ele, eu te entregarei um filho. E a gente viu que depois, a gente vê que ele e a sua esposa Sara, a gente viu que ela também até duvidou, até riu, e não acreditava que pudesse ser possível isso. E diante disso a gente viu que eles tentaram dar o jeito deles, porque eles estavam esperando e nada acontecia. E a gente viu que depois ali Sara entrega sua concubina para Abraão, para que ela pudesse dar filho para ele. E aí nasce Ismael, e a gente viu ali as divergências que houve entre elas ali, E tudo isso veio ao decorrer ali com consequências. Mas o ponto onde queremos chegar é no capítulo 22, onde Deus já havia entregado Isaac como promessa a Abraão. E aqui nessa circunstância a gente é ministrado porque a gente traz para nós, como muitos de nós fazemos quando recebemos uma bênção, uma promessa de Deus. Nós esquecemos do abençoador, nós esquecemos daquele que a gente clamou por algo, que clamou por uma bênção, por um milagre, e no decorrer do tempo muitas vezes esquecemos de agradecer, esquecemos de estar ali preparando todos os dias um altar ao Senhor, de estar ali preparando um momento de entregar a nossa melhor oferta como primícia para o Senhor. E aqui a gente viu que Abraão estava, mais ou menos, digamos que ali confortável, estava na sua zona de conforto. E quando a gente vê que Deus o despertou de madrugada e o chamou para que ele pudesse pegar o seu filho e fosse para ali a direção onde ele iria levá-los, para que ele pudesse entregar uma oferta. E a gente vendo esse ponto, a gente vê que Deus, em momentos onde ele vê que estamos ali de alguma forma conformados, paralisados, acreditando que já recebemos tudo que tínhamos para receber e não viveremos mais nada além daquilo, Deus vai mexer na nossa estrutura, e muitas vezes vai mexer naquilo que Ele nos entregou. E não porque Ele é um pai que Ele quer ver o seu filho sofrendo, que vai entregar algo e depois vai querer arrancar. Não. Ele vai permitir essas circunstâncias para ver se as bênçãos ali não estão tomando lugar em nossos corações. Porque muitas vezes nós, como seres humanos, somos fáceis para estar ali colocando outras coisas no lugar de Deus em nossas vidas. E isso nos torna idólatras, muitas vezes ali adorando outras coisas, Quando a gente
fica ali aprisionado a uma circunstância, a uma situação, a coisas, a bem materiais, a dinheiro. Isso tudo nos rouba, né, o espaço da onde deveria estar o Senhor em nossas vidas. E aí é onde entra, né, nosso Deus. Ele vem para mexer em nossa estrutura, para nós podermos sermos trabalhados. E aqui o que ele está lendo conosco, que a passagem da onde Abraão ali, né, é provado pelo Senhor, se encontra em Gênesis 22 e começando no versículo 1 ali, começa dizendo: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e que eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos até aqui. A gente viu que aqui Deus havia dado ali a direção para ele ir para um lugar específico e levar o seu filho. E aqui a gente já vê que Deus havia, né, indicado que seria o filho dele que seria entregue para sacrifício como holocausto. E imagine você receber uma promessa de Deus, uma promessa tão esperada, né? E ao passar do tempo, a gente vê que Deus vem e fala: eis que você vai pegar o seu filho e você vai ir para um lugar ali que eu vou te mostrar, para você o entregar como sacrifício para mim. E aqui, meus irmãos, se a gente para refletirmos, muitos acontece dessa forma. Recebe as bênçãos do Senhor, recebe as promessas, né? Muitas vezes riquezas, prosperam, né? Seja financeiramente, profissionalmente, em todas as áreas que forem. A gente vê que muitas pessoas acabam que essas coisas os consomem e faz com que elas se afastem da presença do Senhor. E aqui a gente vê que Abraão, não podemos dizer que, né, tinha deixado de ter fé ou algo parecido, mas podemos ver que ele estava confortável, já estava ali com todos os bens, né, riquezas, gado, terras, né, havia já se cumprido várias promessas de Deus na vida dele, e ali ele estava tranquilo. Então aqui me ministra da seguinte forma: para que nós venhamos sair dali onde estamos acomodados e talvez paramos de ser grato a Deus ou até mesmo de clamar a Ele. Aqui a gente vê que o altar era específico, era levantado a Deus para, né, gratidão pelos nossos, e também muitas vezes também para colocar ali diante do altar do Senhor nossos pecados, as nossas falhas, e colocar como premissa agradecimento, para que ali, quando colocasse a oferta, a melhor gordura, né, sendo ali derramado no altar, ela pudesse subir com aroma agradável ao Senhor. E aqui a gente vê que para Abraão seria fácil ele entregar qualquer um cordeiro, porque ele tinha vários, mas aqui o filho dele era, né, o bem mais precioso naquele momento para ele. O filho dele, a promessa, Isaque, seria aquele que tocaria aonde Deus queria ver se realmente o coração dele ainda estava com ele. Então a gente vê que foi colocado à prova Abraão. E muitos de nós tem momentos, irmãos, que vai ser dessa forma. Vai ser dessa forma que Deus vai trabalhar. Na área que talvez nós tenhamos mais debilidade, é onde Ele vai ali mexer para nós podermos entender que o nosso coração tem que estar no Senhor. Várias circunstâncias acontecem em nossas vidas e muitas vezes não estamos discernindo, né, o momento, a estação, o ambiente, e nós muitas vezes esquecemos que
teremos que passar por essas forjas para que nós venhamos crescer, né? Crescer em maturidade, crescer em dependência no Senhor. E aqui Abraão havia já, né, vivido várias promessas ali, vários milagres de Deus na vida dele. Tanto é que ao ele ver ali que quando Deus fala, olha para o céu, se você puder contar as estrelas que há, né, você entenderá que será assim a sua descendência. Então aqui a gente vê que Isaac ali daria continuidade, né, daria continuidade ao propósito. E aqui eu aprendo que nesse momento, quando ele vai ali com o cutelo, né, e a gente vê que sendo ali Isaac, que era jovem, não era um menino, assim, uma criança, era um jovem, a gente vê que aqui teria ali a escolha, ele escolheu estar ali, entendendo o que estava acontecendo naquele ambiente. O pai dele colocando ele no altar, porque ali na cultura da época, né, eles entendiam e viam como era, né, a questão de estar preparando um altar e o sacrifício diante do altar. Então Isaac entendeu que ali havia algo. Ele poderia questionar, achar que o pai dele poderia estar, né, enlouquecido, mas não, ele entendeu que havia um Deus que estava ali, né, operando, estava ali fazendo algo. E Isaac teve ali na sua consciência de estar ali, se colocando no altar, juntamente, né, para o seu pai. E ali quando Deus vê que Abraão está no seu limite a ponto de acertar, né, o rapaz com o cutelo, vem o anjo e brada do alto, e ele, eis-me aqui, Senhor. E aí, né, o Senhor fala através do anjo, agora eu sei que você, né, tem o coração comigo, você ia entregar o seu filho, né. Então aqui ele foi colocado à prova para, né, ver que o coração dele, aonde estaria o coração dele. Ele amava o filho dele, ele amava porque era promessa, era um bem da qual o Senhor havia dado a ele como promessa, filho Isaac. Então aqui, né, era tudo que ele tinha, aquilo ali se mexeria, aquilo ali traria dor para ele, mas Deus viu e proveu, assim como ele disse ali para os servos dele, iremos lá adorar o Senhor e voltaremos para vós, voltaremos. Ele já estava declarando ali que ele e o filho dele voltaria. Então ali ele tinha uma fé, ele tinha fé que ali, ainda que ele estava à prova, haveria um milagre, e ele entenderia o propósito daquilo. Ele entenderia que o coração dele teria que estar no Senhor, teria que estar nele, não nas bênçãos. E a gente deve entender isso. E aqui me traz uma simbologia da qual, né, nós aprendemos que aqui era uma simbologia a Jesus, né, sendo o filho colocado, né, como oferta de sacrifício para a humanidade. O pai que estava entregando o seu único filho, o seu filho, né, amado, entregou por amor a nós, para que o holocausto dele naquela cruz elevasse os céus, né, e os milagres ali, né, viessem ser respondidos na terra, para que vidas pudessem ser alcançadas, vidas pudessem entender que Jesus realmente era o Filho de Deus. Então aqui é isso que nos traz, que nós devemos entender que nós devemos buscar o Senhor, buscar estar agradando a Ele, buscar não as bênçãos, mas sim Ele, não buscar o Senhor porque Ele pode nos oferecer, mas aqui, por aquilo que Ele é, porque se nós ficarmos olhando as bênçãos, nós iremos nos frustrar, nós iremos nos decepcionar, nós iremos, né, vivermos uma vida medíocre nessa terra. E se nossos olhos estiverem nas coisas terrenas, nós estamos como miseráveis, estamos ali limitados a ficar presos a esse mundo terreno. Mas há um Deus que tem coisas, né, eternas para nós, e Ele espera um coração que possa ser como Abraão, entender que a gente deve adorar o Senhor, e ainda que tudo que temos ali, né, tem que ser apresentado diante do altar do Senhor. Ele vai esperar e vai sondar o nosso coração para ver aonde estamos com o nosso coração. E nós devemos entender que a cada dia devemos nos lembrar que o Senhor nos dá a oportunidade de respirarmos, de buscarmos a Ele, de buscarmos levantar um altar, de levantar o holocausto de agradecimento a Ele. E isso meus irmãos, é o momento de estarmos em comunhão com o Senhor, de estarmos ali, né, fazendo um propósito, de estar ali buscando Ele, orando,
fazendo ali, né, fazendo aquilo que agrada o Senhor, que é buscado em primeiro lugar, porque nós devemos entender que se nós não buscarmos, nós estaremos fadados né, a estar ali declinando cada vez mais. Então nós devemos entender que o Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos fortalece, Ele que nos dá aquilo que é necessário. E depois, logo aqui desse cenário que Abraão ali, né, recebe ali o brado do anjo, a gente viu que Deus proveu ali o sacrifício. Havia um cordeiro enroscado ali em alguns galhos, e ali eles levantaram um holocausto, ali eles entregaram, né, a oferta de sacrifício de agradecimento ao Senhor. Então nós devemos entender, irmãos, que o Senhor proverá aquilo que no tempo que nós estamos passando, né, nós precisamos, Ele moverá o sobrenatural. Então, se ainda que Ele esteja ali pedindo para nós entregar aquilo que temos, né, não que Ele queira que nós tiramos nossas vidas, não, mas nós possamos entender que quando nós nos diminuímos, quando nós entendemos a nossa pequenez, quando nós entendemos que estamos fracos e Ele que pode nos fortalecer em meio a nossas fraquezas, o seu poder se aperfeiçoa em nossas vidas, nós viveremos os milagres de Deus, nós viveremos as promessas, e devemos entender que as bênçãos não podem estar à frente daquele que é o abençoador. E nós devemos entender que Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Essa era a mensagem, essa era a palavra. Espero que possa edificar a sua vida e que no nome de Jesus o Espírito Santo venha de encontro ao seu coração. Amém? Queria encerrar com uma oração aqui. Querido Deus amado Pai, te louvo, te agradeço por mais uma palavra, mais uma mensagem, mais um devocional, que possamos ser gratos, Pai. Que possamos entender que o nosso coração tem que estar alinhado com aquilo que é a Tua vontade, como o plano e o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Vem sobre a vida de meus irmãos, vem sobre todos aqueles que de alguma forma estão passando por alguma situação desafiadora em suas vidas, seja fortalezas na mente, seja, né, ataques nas emoções, que no nome de Jesus isso caia por terra, Pai. Ó Senhor, que nós venhamos sair do nosso âmbito de conformismo, de acomodação, mas venhamos ir, Pai, sentindo aquilo que é a Tua vontade, que possamos estar sensíveis à Tua voz e dizermos: eis-me aqui, Senhor, e possamos servi-lo como o Senhor queres. Então que no nome de Jesus nós queremos clamar ao Senhor, venha sobre cada casa, venha sobre cada família, venha sobre cada situação, que no nome de Jesus, Pai, cada vida possa ser tocada, impactada pela Sua palavra, pela Sua mensagem, e que no nome de Jesus o Teu Santo Espírito venha, Pai, tocando, venha ministrando, venha, Pai, trazendo à luz da Tua palavra aquilo que cada um tem para viver, Pai, como promessas, como bênçãos que o Senhor tem para derramar sem medida sobre a vida de cada um. No nome de Cristo Jesus, eu declaro também, Senhor, que todos aqueles que estiverem enfermos, estiverem doentes, passando por situação no físico, no espiritual, ou seja, na alma, Pai, que no nome de Jesus, Senhor, vem com o Teu sangue, Pai, sendo derramado da ponta da cabeça até a planta dos pés sobre a vida de cada um, pois naquela cruz o Senhor levou sobre si toda enfermidade, toda dor, todo cansaço, desânimo, toda tristeza, toda depressão, toda ansiedade, toda angústia foi levado na cruz do Calvário, e pelas pisaduras de Cristo Jesus nós fomos curados, sarados. Então venha sobre cada um de meus irmãos, venha com poder sobrenatural, Pai, para eles verem os milagres que o Senhor tem para operar na vida de cada um, no nome de Jesus. Assim que eu oro, assim que eu louvo e assim que eu agradeço desde já no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que essa palavra venha de encontro aos seus corações, que possa ter te ministrado, possa ter um ótimo dia e, né, um meio de semana abençoado. Um abraço e Deus abençoe.